Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história do pensamento de esquerda, usando a antologia As Armas da Crítica como nosso mapa. Vamos juntos explorar como um conjunto de ideias foi evoluindo ao longo dos séculos e acabou moldando nações e debates que, bom, definem o nosso mundo até hoje. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que talvez muita gente já tenha se feito. A gente ouve esquerda e direita o tempo todo na política. Mas de onde é que isso surgiu? A resposta, olha, nos leva por um momento decisivo da história. Pois é, acredite se quiser, tudo começou com a arrumação das cadeiras. Lá na Assembleia Nacional Francesa, os jacobinos, que eram um grupo mais radical, queriam o fim da monarquia e uma república baseada em liberdade, igualdade e fraternidade. E eles sentavam onde? À esquerda do presidente. E pronto. Estava ali, nascendo de um jeito quase por acaso, o nome de uma ideologia inteira. Ok, então qual vai ser o nosso caminho? A gente vai começar com o nascimento do termo esquerda, depois vamos mergulhar na crítica que Marx fez ao capitalismo, passar pela aplicação revolucionária de Lenin, entender as ideias de Gramsci sobre cultura e poder e, por fim, refletir sobre o legado complexo que tudo isso deixou. Então vamos lá, começando pela origem. Como a gente viu, o que era só uma questão de onde sentar lá na França acabou virando um movimento global que iria definir boa parte da política dos séculos seguintes. E com o passar do tempo, claro, a palavra esquerda foi ganhando um significado muito maior, né? Deixou de ser só um lugar numa sala para se tornar um símbolo. A ideia da defesa do socialismo e da luta contra a exploração, a dominação e a discriminação. E falando em socialismo, é impossível não falar de um dos caras mais influentes dessa história toda, Karl Marx. Para ele e para o Engels, para entender o capitalismo de verdade, não adiantava ficar só na filosofia. Era preciso mergulhar fundo no que eles chamavam de anatomia da sociedade civil, porque era ali, segundo eles, que estava o coração da luta de classes. Olha só essa citação do Manifesto Comunista que toca num ponto que até hoje gera muita confusão. A crítica não era contra a propriedade em si, mas um tipo específico dela. Mas afinal, que diferença é essa? Então, o Marx fazia uma distinção que é, assim, fundamental para entender o pensamento dele. A propriedade pessoal, ou seja, as coisas que alguém consegue com o próprio trabalho, não era o problema. O foco era a chamada propriedade burguesa, os meios de produção, fábricas, terras, o capital em si, que, na visão dele, permitiam que uma classe explorasse o trabalho da outra. A questão não era o que uma pessoa tem, mas sim quem controla os meios de se produzir tudo. E o manifesto não era só papo cabeça não. Tinha propostas bem concretas para virar o jogo. Coisas como um imposto fortemente progressivo, o fim do direito de herança e a centralização do crédito, da comunicação e dos transportes nas mãos do Estado. Eram todas medidas pensadas para tirar o poder econômico da burguesia e passá-lo para a coletividade. Beleza, agora a gente sai um pouco da teoria e vai para a ação com Lenin. Se Marx deu a crítica teórica, Lenin meio que escreveu o manual de instruções para a Revolução. Ele olhou para o capitalismo da sua época buscando ativamente os pontos fracos, as rachaduras no sistema, para saber exatamente onde forçar para derrubar tudo. Para Lenin, o capitalismo do início do século XX já era outra coisa. Tinha evoluído para uma nova fase, o imperialismo. Ele dizia que o capital dos bancos e o das indústrias tinham se fundido, criando uma elite financeira poderosíssima. E essa galera não competia mais só dentro do seu país. A lógica era exportar capital e literalmente fatiar o mundo em busca de recursos e novos mercados. Mas a análise do Lenin, veja bem, ia muito além dos números puros. Embora as exportações para países independentes parecessem maiores, o pulo do gato estava no mecanismo de controle. Os empréstimos feitos a nações dependentes vinham com um monte de condições, como a obrigação de comprar produtos do país credor. Na prática, o crédito virava uma arma de dominação econômica, era um dos pilares do imperialismo. E essa corrida global por mercado e recursos, na visão do Lenin, só podia dar em uma coisa, né? Conflito. Essa frase dele é forte porque resume bem o pensamento. No capitalismo imperialista, a paz é só um respiro, uma trégua temporária entre uma guerra e outra. As alianças de paz de hoje servem para preparar a briga pela divisão do mundo de amanhã. Ok, agora a gente vai dar uma virada. Vamos sair um pouco da economia, do Estado, para falar de cultura com Antônio Gramsci. E o mais impressionante é que ele desenvolveu suas ideias de dentro de uma prisão fascista, se perguntando por que as revoluções não deram certo no Ocidente como se previa. A resposta dele estava numa forma de poder muito mais sutil. Foi aí que o Gramsci criou esse conceito que é super famoso, a tal da hegemonia cultural.
A ideia é que a classe dominante não manda só na base da força, com polícia e exército. Ela manda principalmente pelo consentimento, fazendo com que as suas ideias, os seus valores, se tornem o senso comum de toda a sociedade. A batalha, então, não era só nas fábricas, mas também nas escolas, na mídia, na cultura. E essa frase do Gramsci é simplesmente genial para descrever o que ele chamava de crise de hegemonia. Sabe aquele momento em que a velha ordem, as velhas ideias já não convencem mais ninguém, mas uma visão de mundo nova ainda não conseguiu se firmar? É esse interregno, esse limbo, que para ele é um tempo perigoso, instável, cheio do que ele chamou de sintomas mórbidos. Então, quem é que luta nessa batalha pelo senso comum? Para o Gramsci, a resposta era clara: os intelectuais. Ele dizia que toda classe social cria seus próprios pensadores para organizar e espalhar sua visão de mundo. E os intelectuais de uma classe em ascensão, segundo ele, teriam um poder de atração especial, capazes de juntar gente de outros grupos e construir uma nova solidariedade, desafiando a hegemonia que já existe. Bom, e com isso a gente chega na nossa parte final. Depois de uma viagem que começou lá na Revolução Francesa e terminou numa cela de prisão na Itália, fica nítido que a gente está falando de um conjunto de ideias que não queria só entender o mundo, mas mudar ele de verdade. E por isso mesmo deixou um legado imenso e, claro, muito contestado. Então, só para a gente amarrar tudo, vamos recapitular essa jornada. Ela começa em 1789, com o próprio termo esquerda nascendo por acaso. Aí, em 1848, Marx e Engels dão a base teórica com o manifesto. Em 1917, Lenin pega essa teoria e põe na prática, liderando a Revolução Russa. E nos anos 30, Gramsci refina a análise, mostrando que a cultura também é um campo de batalha crucial. E a gente termina, então, com uma provocação para pensar. Essa tradição de pensamento, com toda a sua complexidade, com acertos e erros, sempre fez perguntas difíceis sobre como a gente organiza a sociedade. A questão que fica no ar é: de que forma essas ideias, mesmo tão antigas, ainda nos forçam a questionar as estruturas de poder, de propriedade e de cultura hoje em dia?